De volta aqui com o nosso papo filosófico, com ele que é um pesquisador e especialista no assunto, Daniel Pérez. De que maneira as concepções de Kant nos ajudam a compreender hoje o contexto político nos nossos tempos, Daniel? As concepções de Kant são concepções datadas, né? Kant é um autor do século XVIII, do final do século XVIII, comecinho do século XIX. Agora é um autor que refletiu de muito consistente sobre talvez aquele que tenha sido um dos eventos, certamente um dos eventos políticos mais importantes, que foi a Revolução Francesa. Mas, bom, se nós considerarmos que nós somos ainda, né, filhos da Revolução Francesa, né, muitos dos nossos ideais políticos têm origem na Revolução Francesa e ainda se colocam, né, a Revolução Francesa como um certo horizonte, então, de certo modo, Kant ainda certamente tem muitas músicas, né? Isso num primeiro momento. No segundo momento é porque você tem hoje um grande número de correntes filosóficas que, de um modo ou de outro, umas mais, outras menos, se filiam diretamente a Kant. Eu acho que esse é o aspecto menos interessante. Me interessa mais o primeiro aspecto, que de fato, né, revela o quê? De um lado, né, uma certa amplitude do que significa ter um projeto político. Você tem a Revolução Francesa, um evento que ocorreu, né, no final do século XVIII, né, e até hoje está aí, de certo modo, aberta como um projeto. Né? Que projeto é esse? Bom, um projeto, né, que alia os ideais de liberdade, igualdade, no caso da Revolução Francesa, da fraternidade, que Kant vai traduzir como independência. Só um pequeno detalhe, não vem ao caso. Mas o interessante justamente é isso, ele é, ao mesmo tempo, né, um autor que coloca uma grande exigência normativa de pensar a política, ou seja, que aquele que pensa politicamente deve ter um horizonte rigoroso, né, dos objetivos que pretende atingir, a gente poderia chamar uma certa dimensão de dever ser, né, mas associado a essa dimensão normativa de dever ser, há também um cuidado muito, muito refinado em relação às questões de fato propriamente, né? Ou seja, como é que esse dever ser, de um modo ou de outro, se traduz efetivamente, né? Ou seja, no que uma instituição positiva traduz, ou bem ou mal, né, uma exigência normativa. Isso mostra o quê? Justamente que as nossas instituições políticas, elas são mais projetos a serem realizados propriamente do que conquistas que tenham sido já consagradas, obtidas de uma vez por todas. Né? O que mostra, portanto, que a política é sempre um estado muito precário, né, entre, né, avanços, permanências, né, e se é uma política progressista, de sempre conquistas permanentes, mas graduais, paulatinas, não no sentido de tentar prender ou segurar um movimento mais radical, mas no sentido de que toda conquista ela vai se dar gradualmente. Bom, o que hoje a gente chama de governo democrático, Kant deu o nome de governo republicano, né? Explica um pouco isso pra gente. Na verdade, né? Na verdade, a ideia de um governo democrático avaliado positivamente é algo muito recente na história das ideias políticas. A Revolução Francesa, a própria Revolução Francesa, quando ela derruba a monarquia, a ideia não era instalar uma democracia, e sim uma república. Né? O governo, mesmo no seu momento mais radical, se via como um governo republicano. Por quê? Porque, na verdade, a ideia de democracia era mais associada a uma certa turba, a uma certa desordem, né? Isso desde a antiguidade. Né? A opção, quando Kant considera um governo republicano, é justamente porque ele quer marcar uma certa distância da democracia entendida nesse sentido pejorativo. Né? A república é um governo do povo, né, para o povo, mas através de representantes, ou seja, não através de um exercício direto do povo. Né? O povo não exerce o poder de modo direto. A política se dá sempre por representação, mantendo uma certa distância, justamente para que o povo possa julgar
né, os resultados da ação, da atividade política, resultado da política, e possa jogar, não, isso não está bem, isso precisa ser mudado. Coisa que ele faria com muito menos facilidade se ele próprio fosse o agente. Bom, recentemente, assim, os coxinhas surgiram aí, não na verdade no sentido do dicionário, mas surgiram para enquadrar ou dizer que alguém era arrumadinho, engomadinho, que teria valores mais conservadores, né? Quem seria hoje, na sua opinião, quem seriam os coxinhas hoje? Eu acho que esse uso foi um uso que me parece chato, digamos. Por quê? Porque no fundo é você tentar, né, associar alguns atores políticos, né, que têm se manifestado recentemente a uma posição conservadora, elitista, né, como se fossem, digamos assim, pequeno-burgueses, tá certo? Né, e isso os desqualificaria politicamente. Eu acho que não é o caso. Né? Eu acho que muitas das demandas são demandas, de fato, reais. A demanda por mobilidade social, né, a demanda por uma melhora enorme na qualidade dos serviços públicos que são prestados à população, questões mais pontuais, mas não menos importantes, demarcações de terras indígenas, né, uma reforma agrária mais afetiva. Essas são questões de fato importantes. O país, óbvio que nos últimos anos o país cresceu e, né, você tem hoje por mais limitada que ela seja, você pode falar assim, uma certa inclusão de camadas menos favorecidas da população que hoje, de uma forma ou de outra, acabaram sendo inseridas, pelo menos no mercado consumidor. Bom, então eu acho que há razões para que as pessoas estejam insatisfeitas. Acho que aí muita gente acaba surfando na onda, tá certo? E negando que conquistas efetivas foram feitas nos últimos 10, 12 anos. Tá? Então é claro que há, mas eu não sei se são novos, eu acho que no fundo, né, são os mesmos conservadores. Simplesmente é uma geração mais jovem que está chegando aí. Mas não vejo que são novos atores. Não, no fundo são os mesmos conservadores, né, que estão na política brasileira. Quem é difícil de ser. Bom, já que estamos conversando sobre política, para que você manda, Daniel, esse quibe? Não, vai para a Silvana, então, que é a responsável pelo convite. Né, agradecer a ela, mandar um beijo. Né? Bom, Silvana, tá aí, tá dado então. Quibe é seu. A gente encerra mais um bloco e na volta a gente faz as últimas provocações finais aqui com Daniel Pérez.